retornamos com mais um Café com Kardec, onde estamos nos propondo discutir diversos aspectos da doutrina espírita, à luz, claro, da literatura que Kardec nos deixou, assim como seus continuadores sérios e fiéis ao pensamento kardeciano. Retornamos então aqui com a presença da Ana Cláudia, do Jonas, minha, o João Márcio e da Gleides, para que possamos discutir sobre um tema, do qual nós propomos aqui discutir rapidamente nesses minutos, que é a respeito da relação de espiritismo e religião, entendendo melhor, quando nós nos aprofundamos nos estudos, que o que Kardec concebeu para o espiritismo era que o espiritismo não se tornasse uma religião. Então, originalmente, por aquilo que nós entendemos, o espiritismo não é uma religião, né? E aí nós queremos iniciar a discussão então a respeito disso, o porquê que é importante, claro, a gente ter essa visão, e porquê que ao longo do tempo foi se ganhando essa conotação religiosa. Começando entendendo o conceito religioso e o que é uma religião hoje nos nossos termos, no nosso dia a dia. Religião é tudo que está conectado com dogmas, então são atos religiosos, né? Isso vem há muito tempo, na época de Kardec, como nós falamos no outro vídeo, sobre o que era o espiritismo. Kardec enfrentou tanto clero que ele encontrou as dificuldades, batendo de frente com a Igreja Católica, que predominava muito. Então a Igreja, ela cria dogmas, regimentos, regras, e os fiéis acabam de uma certa maneira seguindo esses regimentos, seguindo essas regras. Dentro do espiritismo não há dogmas, não há um líder religioso, não pode haver. Não tem ritual. Não tem nenhum tipo de ritual. Não tem reiki, não tem vestimenta. Não tem vestimenta, não tem cromoterapia, não tem apometria. Não existe nenhuma ligação com o misticismo. Isso é muito importante, que todos nós precisamos saber. Então, dentro do espiritismo, se uma casa religiosa que se diz ser religiosa, espírita, colocar alguns impasses religiosos, tiver um líder, tiver um conceito totalmente preso a ideias católicas, evangélicas, que nós respeitamos muito, cuidado, porque não é uma doutrina baseada em Kardec, porque não pode haver ligação nenhuma com nenhum ato que nos prendam, É uma doutrina que nos coloca para ser livres, tira a gente do conceito de heteronômio, naquele conceito que você é manipulado, que há alguém que está fazendo por você, alguém que está ditando alguma coisa por você. O espiritismo, ele não aborda esse trecho, porque ele é totalmente em busca de uma autonomia. Você é responsável por tudo que você faz, por tudo que você produz. Você já tem a capacidade de fazer as suas escolhas, do teu livre-arbítrio, que isso a gente ainda vai discutir em um outro programa. Mas você já faz as suas escolhas, então não precisa que alguém faça por você. Então todo aquele conceito que nos prende e nos cria vícios dentro de um sentido religioso não pode ser colocado dentro da doutrina espírita e encarar isso como religião, porque senão a gente cai dentro do clero, nós caímos na tradição do catolicismo e a gente consegue ainda ficar preso, e nós não enxergamos o tanto que nós estamos nos prendendo nesses atos, religiosos, nesses hábitos, nesses maus costumes. O espiritismo, ele vai contra tudo isso. Kardec denomina que religião é uma comunhão de pensamentos. Então isso que nós estamos fazendo aqui, levando essa mensagem para todos, é uma comunhão de pensamento. Isso é uma religião, no sentido filosófico, Comunhão de pensamento, nós estamos levando todo mundo a pensar. No sentido religioso, tudo bem, todo mundo colabora da mesma ideia. Agora, no sentido dogmático, no sentido do clero, no sentido de alguma
obrigação, de alguma subjeção, não, nós não podemos colaborar. E existe dentro de centros muita questão ainda voltada a atos religiosos. É nesse sentido que você quis dizer maus costumes, Sim. né? No sentido de que espiritismo não se apega a dogmas. Nós respeitamos as outras igrejas Sem que dúvida têm nenhuma. dogmas e para eles é um bom hábito, Sim. porque eles acreditam nisso. Para o espiritismo é um hábito que nós precisamos nos despreender, porque Kardec não colocou nada sobre isso. E é interessante, né? A gente se acostuma, a gente ainda precisa muitas vezes estar apegado a alguma coisa. Isso ainda é próprio da nossa evolução. Isso. E ainda é muito pequena, então nós precisamos ainda estar apegados em alguma coisa. Então muitas pessoas que estão nessas religiões, e isso é maravilhoso porque tem que ter, né, um norte, tem que ter um sentido na vida, um propósito de vida, elas ainda precisam, Sim. né, daquele sistema religioso, daquelas normas, daquelas tradições, e nós precisamos, nós espíritas, respeitar o tempo do nosso próximo. Mas para nós que já estudamos, nos aprofundamos em Kardec, buscamos nos conhecer, nós não podemos admitir que dentro dos centros religiosos, dos centros religiosos não, dentro da doutrina espírita, exista centros voltados com essa questão de religiosidade. Isso a gente não pode, né, colaborar, porque não faz sentido para nós. E em um vídeo oportuno nós ainda estaremos falando a diferença sobre espiritismo e espiritualismo, porque também é um tema que confunde muito. As coisas elas estão totalmente ali juntas, unificadas, e não pode, né? Tem que saber fazer o discernimento do que é um, do que é o outro, e aí começa a entrar a questão religiosa, né? Porque a gente tem muitas doutrinas espiritualistas que passaram a usar os termos espíritas como sendo comum para eles. E aí houve essa confusão. Porque, na verdade, houve um arraigamento, né, das ideias de outras religiões, e o que eu acho que confundiu bastante, que pendeu para esse lado, para que se pensasse, né? Claro que tem muita coisa por trás, mas o que mais eu entendo que forçou é porque Kardec editou o Evangelho segundo o Espiritismo, mas é no sentido moral, né? Totalmente não moral. É religioso, é moral. Totalmente. Como é que nós devemos agir, né, dentro da caridade, e aí ele já coloca fora da caridade não há salvação, no sentido de que nós confundimos essa caridade beneficente, né, assistencialista, com essa caridade que Kardec mostra no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto que não existem todos os itens do Novo Testamento, né? Ele escolheu os principais, fez uma seleção daquilo que pode nos levar a nos aproximar cada vez mais de um senso moral, né? Não religioso, mas moral. Exatamente, é importante a gente entender isso e lembrar que Kardec ele chega até Jesus, né, como exemplo de moral a ser seguido, um exemplo moral a ser seguido, como um guia, né? E não o contrário. Ele não parte de Jesus como um profeta para chegar ao Espiritismo. Então tem a né? questão do Livro dos Espíritos, né? Qual Sim. é o maior modelo que devemos... Aí a resposta é Jesus. Exatamente. Então a gente precisa encarar nesse sentido, né? Afinal de contas, nós não podemos esquecer o quanto o nosso planeta já passou por conflitos ao longo de milênios, envolvendo aspectos religiosos e brigas entre grupos. Quantos e quantos irmãos nossos não foram queimados, torturados, mortos por guerras religiosas, chamadas guerras santas, né? Como se guerra fosse santa. Né? Então, é nesse sentido moral mesmo que nós precisamos prestar atenção.
E talvez algumas confusões que possam se fazer a respeito disso é porque em muitas casas a gente vê alguns aspectos ritualísticos que foram, né, se adentrando. Então, muito quadro de figuras importantes para o espiritismo, mas que muitas vezes são colocados lá como se fosse uma verdadeira veneração. Exatamente. Homenagens, né? Como homenagens, e aquilo acaba trazendo uma representação sacra, e esse não é o objetivo, né? Acaba sendo um dogma, né? Acaba se estabelecendo como dogma, né? E aí põe vasinho de flor e aguinha, esse tipo de coisa, para quem estuda mais aprofundadamente o espiritismo, não tem sentido, né? Não estamos aqui criticando as religiões que seguem seus próprios ensinos e que fazem isso. Nós estamos jogando um olhar de crítica dentro daquelas denominações que se dizem espíritas e que se propõem estudar Allan Kardec e acabam tendo alguns deslizes, né? Que é até engraçado, né? Porque você chega numa casa espírita e você pergunta, ou muitas vezes está lá na parede pregado os estudos, se estuda de tudo, né? Se estuda romance, que é um absurdo. Se estuda de tudo, menos as obras fundamentais de Allan Kardec. Estuda-se romances que não têm sentidos, que contêm erros, que sabe Deus quem psicografou aquilo, que tem muitas coisas erradas. E as obras básicas de Kardec, os próprios dirigentes não conhecem. Não conhecem. Deixam a desejar. Se dizem espíritas, e quando a gente vai conversar sobre obras de Kardec, não conhecem, não estudam. E aí é uma evolução dos tempos, porque nós no passado também agíamos dessa maneira, Sim, né? sim. E hoje nós entendemos, pelo aprofundamento em Kardec, nós entendemos a necessidade de cada vez mais nós focarmos aquele que realmente, pela codificação, nos deixou essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Mas sempre buscando na base Kardec entender todo o contexto sobre a ótica do século XIX, sobre aquele pensamento, aquela ciência, aquela filosofia da época, buscando e confrontando, né? Entendendo, tá, tudo bem, o Espiritismo não é uma religião, mas ele é uma doutrina libertadora para todos nós, porque nos coloca face a face com aquilo que nós realmente somos, né? E Kardec cita isso em algum trecho, não é, João? Sim, exatamente. Na Revista Espírita de 1868, né, logo no início da edição de dezembro, né, nós temos um artigo que Kardec vai discutir a respeito disso. Então nós queremos ler 2 parágrafos desse texto para elucidar um pouco disso que nós estamos falando. Se assim é, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico. Importante a gente entender essa primeira parte. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isso, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. E aí Kardec continua. Por que então temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? E aqui Kardec vai abordar a questão, o termo usual, a denominação usual de religião. Porque não há uma palavra para exprimir 2 ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Então, nesse sentido que Kardec
nos traz aqui nesse artigo de dezembro de 68, no sentido usual, Kardec nos deixa claro que o Espiritismo não é uma religião, mas no sentido filosófico o é. Né? Nós aqui estamos num encontro religioso. Sim. E hoje, da filosofia, né? sem dúvida nenhuma, hoje talvez o termo mais adequado para a gente denominar isso que Kardec quis dizer lá é a palavra espiritualidade, que é diferente de religião no que nós entendemos hoje. Isso. Espiritualidade é algo que extrapola qualquer tipo de denominação religiosa e que qualquer indivíduo, estando ou não dentro de uma denominação religiosa, pode buscar, que é a espiritualidade. Então, nós terminamos aqui mais um momento de reflexão e deixamos o convite para o estudo desse artigo de dezembro de 1868 e longo, de mais... É longo. É longo, mas com certeza vale a pena. É o primeiro texto, né, de dezembro. É o primeiro texto de dezembro de 1868. E deixamos o convite, então, para quem quiser aí poder ler melhor esse texto.